Hebreus capítulo 12, versículo 14. Amém, meus irmãos? Podemos ver. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Diga assim e repita bem forte: santidade para ver o Senhor. Aleluia. Nós vamos falar sobre este assunto nesta noite. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós podemos ter ciência, certeza e confirmação pela própria palavra de Deus que a santidade do povo de Deus, do crente, do servo de Cristo, do discípulo de Jesus, certo? Sempre foi, é e sempre será um dos critérios que o Deus Todo-Poderoso exige e requer daquele que confessa o seu santo e soberano nome. Sempre será, sempre foi e sempre vai ser um dos principais critérios. O nosso cremos, a nossa declaração de fé, que da Assembleia de Deus, certo? Nos seus 16 artigos, um destes, ela diz que a santidade, ela é algo necessário e possível a todos aqueles que desejam servir a Cristo de forma verdadeira e pura. No artigo em questão, ele diz que nós, como crentes, professamos, cremos, muitos daqueles artigos ali, todos os artigos, melhor dizendo, é a nossa confissão de fé. E nenhum destes artigos nós cremos, dizemos que cremos, afirmamos que cremos na necessidade e possibilidade de uma vida santa por intermédio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, de acordo com o artigo da nossa declaração de fé, com base na Bíblia Sagrada, a santidade, a santificação, ela é uma necessidade que há em nós. E também é possível. É possível vivermos uma vida santa, é possível vivermos uma vida consagrada a Deus, é possível vivermos uma vida reta diante dos olhos do Senhor, porque o próprio Espírito Santo é quem nos auxilia neste processo de santificação. Aqui nós observamos o autor aos Hebreus escrevendo, já caminhando para o término da sua carta, e aqui, nesse dado momento, ele aborda sobre a exortação à santidade, conclamando, chamando os seus ouvintes, os seus destinatários, para que estes vivam uma vida santa diante dos olhos de Deus. E aqui ele diz, recomendando àqueles ouvintes: vivam em paz, sigam a paz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próprio Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, se eu não estiver enganado, é o versículo 8, quando Jesus está pregando no Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, no versículo 8, se eu não estiver enganado, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Quem aqui quer ver a Deus? Nós precisamos ter uma vida de santidade, precisamos ter um coração puro, um coração íntegro, um coração limpo, para que assim, conforme o texto sagrado de Deus, nós possamos nos encontrar frente a frente com o Senhor das nossas vidas. Quando nós dizemos que a santidade sempre foi e sempre
será requisito exigido por Deus para nós crentes, para nós discípulos, nós podemos confirmar isto através de inúmeras passagens, inúmeros momentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em que Deus condicionou, em que Deus exigiu esse critério do seu povo, para que o próprio Deus viesse a manifestar-se diante do povo e operar em favor do povo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós vamos aqui citar apenas um rápido exemplo no texto no livro de Josué, em que o próprio Deus diz a Josué: Josué, santifica o povo, chama o povo para a santificação, para a purificação. Josué chama o povo e diz para que o povo se limpe, se purifique, se santifique, porque amanhã eu farei coisas grandiosas no meio do povo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. O próprio Deus disse a Josué: santificai-vos, porque amanhã coisas grandiosas iriam acontecer. O próprio Josué coloca-se diante do povo, chamando o povo para a santificação, porque Josué sabia perfeitamente que a partir do momento em que Deus olhasse aquele povo e observasse santidade nas suas vidas, pureza no seu viver, Deus iria agir como de fato fez na vida de Josué, na vida do povo, na vida do seu povo durante o processo, todo o seu processo no Antigo Testamento. Todas as vezes que o povo de Israel aplicava-se à santidade, aplicava-se à purificação das suas ações, do seu coração, dos seus pensamentos, Deus dos altos céus operava em favor do povo. Deus dos altos céus agia em favor da nação. Santidade continua sendo requisito exigido por Deus, para que o próprio Deus possa ouvir as nossas orações. Santidade ainda continua sendo requisito exigido por Deus, para que nós de joelhos dobrados possamos nos aproximar da sua presença. Santidade ainda continua sendo requisito exigido por Deus, para que nossas orações sejam respondidas, atendidas. Santidade ainda continua sendo o requisito exigido por Deus, para Deus fazer maravilha no meio da igreja, para Deus fazer maravilha na nossa casa, para Deus fazer maravilha no nosso lar, para Deus fazer maravilha nas nossas vidas. Ainda requer santidade de nós, ainda requer santidade no seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia. E o autor aos Hebreus ele escreve dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós quisermos de fato sermos agraciados por Deus, vivamos uma vida de santidade. Se nós quisermos de fato que as nossas orações alcancem os ouvidos divinos de Deus, precisamos ter uma vida de santidade. Se nós quisermos que Deus ainda haja em favor das nossas vidas, de forma coletiva no meio da sua igreja, ou de forma individual na minha vida, é necessário que vivamos uma vida de santidade, pautada pela palavra de Deus, fazendo e vivendo aquilo que Deus requer de nós. Bendito seja Deus. Mas aqui nós queremos refletir nesta noite rapidamente sobre este versículo em que o autor escreve dizendo que a santificação, a santidade é necessário para nós vermos o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que o autor escreve, se preocupa com isto, reforça esta doutrina, reforça esta prática aos seus ouvintes, falando
falando a respeito da necessidade de santificação. Primeiro, nós dissemos agora há pouco que o artigo da nossa declaração de fé diz que a santidade, o viver santo, uma vida santa, ela é o que? Necessária e possível. Viver em santidade é necessidade nossa e também é possível a nós, como dissemos agora há pouco. Aqui nós podemos observar, meus amados irmãos, que o maior interessado em que o crente tenha uma vida de santidade é o próprio Deus, é o próprio Cristo. O porquê que nós devemos cada vez mais nos esforçar para termos uma vida santa, o porquê que nós precisamos cada dia mais nos aplicar a uma vida de santidade, porque é desejo do próprio Deus para o seu povo. Quem é que deseja que vivamos em santidade? É o próprio Senhor das nossas vidas, é o próprio Cristo, ao qual nós servimos e a quem nós entregamos e confiamos o controle total das nossas vidas. É o próprio Senhor Jesus que exige, que requer e deseja ver na vida do crente sincero uma vida de santidade. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 4, a partir do versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele. Ou seja, é interesse do próprio Deus que o crente viva em santidade. É desejo do coração do próprio Deus que nós tenhamos uma vida de santidade. É interesse do próprio Senhor Jesus, é desejo do Senhor nas nossas vidas que nós vivamos em santidade, que nós andemos em santidade, que nós nos santifiquemos cada dia mais, para que assim possamos cada dia mais nos aproximarmos de Deus, chegarmos ante a sua face, chegarmos ante o seu trono em oração, em adoração, para que assim, meus queridos e amados irmãos, o nome de Deus continue sendo glorificado no meio da sua igreja. A igreja que se santifica, ela alcança a presença de Deus. A igreja que se santifica, ela adora e Deus recebe a adoração. A igreja que se santifica, ela ora e nos altos céus Deus responde a oração, porque Ele sabe que a igreja está em santidade. A igreja tem desejo de viver em comunhão com Ele através da santidade. Aleluia. É desejo do próprio Deus que o seu povo viva em santidade. Glória a Deus. É desejo do próprio Deus que eu me santifique, que eu me purifique das coisas desta vida, que eu aplique a minha vida a um viver santo e irrepreensível diante dele. É o próprio Deus que tem interesse nisso. Agora eu pergunto, se o próprio Deus tem interesse nisto em nós, você acha que Ele não iria nos ajudar a nos santificarmos? Sim, iria, como de fato faz, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, através da palavra e do Espírito Santo. O Senhor opera nas nossas vidas, nos dando a possibilidade de um viver santo, de um viver irrepreensível diante dos santos olhos de Deus, de um viver em retidão, de uma vida de total entrega à santificação, separação. Aleluia. É o que nós precisamos cada dia mais aplicarmos a nossa vida à santidade. Santidade não deixou de ser critério exigido por Deus para aquele que quer ir morar no céu. Santidade não deixou de ser um critério exigido por Deus
que as nossas orações cheguem no trono da graça de Deus, precisamos viver uma vida santa, precisamos viver uma vida de retidão, precisamos viver uma vida de consagração a Deus. Aleluia. Por que nós precisamos e devemos cada dia mais nos santificar? Porque Cristo morreu para santificar o povo. Se eu, crente em Cristo Jesus, dizendo que confio em Cristo, no sacrifício de Cristo, não me esforço para um viver santo, não esboço nenhum interesse em ter uma vida de santidade, eu estarei invalidando o sacrifício de Cristo na minha própria vida. Porque ao morrer na cruz do Calvário, Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para separar um povo para si. Jesus morreu para consagrar um povo exclusivo seu. Jesus morreu para que nós fôssemos santificados, separados do mundo, separados do pecado, e vivamos inteiramente voltados para a glória de Deus. É por isso que Jesus morreu, para santificar um povo. Quem já é santificado pelo sacrifício de Cristo na cruz, adore o nome do Senhor nesta noite. Quem já é santificado pelo sacrifício de Cristo na cruz, exalte ao Senhor nosso Deus, porque Jesus morreu com esta finalidade de nos dar um viver santo, de possibilitar um viver de retidão na presença do Senhor. É por isso que nós precisamos cada dia mais nos aplicar à santidade, santificar a nossa vida. Primeiro, porque é interesse de Deus. Deus quer, Deus tem desejo de que a sua igreja seja cada dia mais santa. Segundo, porque Jesus morreu exatamente para proporcionar isto a nós, santificando a nossa vida, santificando as nossas almas, nos purificando do pecado, nos purificando das coisas deste mundo, nos dando a possibilidade de vivermos e de completarmos e preenchermos a necessidade que temos em nós de vida santa, de vida consagrada. Meus queridos e amados irmãos, nós podemos sim desfrutar das plenitudes de Deus, ainda aqui nesta terra. Basta tão somente nós nos voltarmos para Deus em santidade, basta tão somente nós despertarmos dentro de nós novamente o desejo de viver santo, o desejo de viver íntegro, o desejo de viver consagrado para Deus. Aleluia. É tão bom quando o crente em Cristo Jesus vive desejando consagrar-se. É tão bom quando nós vivemos neste mundo, mas com um desejo no coração de cada dia mais nos santificar. Ao sairmos de casa nos santificando, ao andarmos pela rua nos santificando, ao vivermos o nosso viver diário santificando a nossa vida para Deus. É bom, porque o próprio Deus tem interesse de que nós sejamos santos, porque o Senhor Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos uma vida santa. Porque que nós precisamos também nos santificar para melhor servirmos a Deus. Aleluia. Quem quer verdadeiramente servir ao Senhor, quem quer verdadeiramente prestar um bom serviço a Deus, quem quer verdadeiramente colocar a vida, corpo, alma e espírito diante de Deus, como culto vivo, conforme Romanos capítulo 12, precisa santificar-se. Nós precisamos nos santificar cada dia mais, para melhor trabalharmos para Deus, para melhor servirmos ao Senhor, com as nossas ações, com a nossa atitude, com as nossas ofertas, com a nossa adoração, em tudo que nos envolve, que está em nós, para nós servirmos a Deus melhor. É preciso santidade, é preciso santidade, é preciso santificar a nossa vida, para que a nossa vida seja agradável diante dos olhos do Senhor.
ele viu o Senhor. O texto diz que ele não resistiu, caiu e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías entendeu que ali, meu irmão, era o fim para ele. Um pecador que estava agora diante da santidade divina. Mas o que foi que Deus fez? Um dos querubins saiu, tomou nas mãos uma tenaz, com esta tenaz pegou a brasa que estava no altar, tocou nos lábios do profeta e disse: os teus pecados foram purificados. Agora Isaías estava apto para o serviço de Deus. A partir daquele momento, o profeta disse que ouviu a voz dizendo: quem há de ir por nós? O profeta clamou em alta voz dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe por quê? Porque agora a brasa do altar havia tocado os lábios do profeta. O profeta havia sido purificado, consagrado, separado, santificado para o serviço de Deus. Quem de fato quer servir a Deus, quem de fato quer prestar um bom serviço ao Senhor, é indispensável que nos santifiquemos, é indispensável que nos consagremos, é indispensável que apliquemos a nossa vida à palavra de Deus. Oh Jesus, aleluia. Não adianta saber fazer o trabalho, não adianta saber falar, não adianta saber cantar, não adianta ser bom naquilo que faz. É necessário ter santidade diante dos olhos de Deus, é necessário ter um coração puro diante dos olhos de Deus, é necessário ter um coração limpo diante dos olhos de Deus, e isto só é possível através da santidade que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Quem aqui quer que o Espírito Santo opere na sua vida? Quem quer que o Espírito Santo trabalhe no seu coração cada vez mais? Adore o nome do Senhor, porque somente assim seremos santos diante dos olhos de Deus, quando o Espírito Santo operar na nossa vida, agir em nós. Bendito seja Deus. É necessário que permitamos e deixamos que a palavra de Deus trabalhe na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus opere nos nossos corações, nos purificando, nos santificando para a glória de Deus, em louvor ao nome de Cristo e para melhor servirmos ao Senhor. Aleluia. É necessário santidade nas nossas vidas para termos comunhão com Cristo. Oh Jesus, é bom andarmos com Cristo. Aleluia. É bom quando nós estamos andando com Cristo. É bom quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E isto é possível a todo cristão. Basta tão somente consagrarmos a nossa vida, basta tão somente aplicarmos a nossa vida à santidade, basta tão somente permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para vivermos santo, para vivermos consagrados a Deus, para assim desfrutarmos da plenitude do Espírito de Deus. É necessário que tenhamos comunhão com Ele. E esta comunhão só é possível através da oração, da santificação. Aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Vamos louvar a Deus. Mais um hino. Missionária Natália. Louva o Senhor Jesus. Continuemos adorando o Senhor, bendizendo e orando, pedindo para que o Espírito Santo opere nas nossas vidas, dizendo: Espírito Santo, me santifica. Diga nesta noite, feche seus olhos e faça uma oração a Deus neste momento, dizendo: Espírito Santo, me santifica. Espírito Santo, me santifica. Espírito Santo, me santifica, para que assim tenhamos um viver santo e irrepreensível diante dos olhos santos de Deus.
Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Todo mundo junto.